Só a igreja. Amor assim jamais existirá. Amor pra sempre. Senhor, obrigado porque, embora a cruz esteja vazia hoje, ela foi ocupada pelo Cordeiro de Deus. Queremos entregar a nossa vida como um sacrifício de gratidão. Há pessoas que estão aqui na nave da igreja e outras que estão nos acompanhando pela internet. Algumas pessoas estão com o coração bem apertado. Talvez tenham perdido alguém ou alguma coisa muito importante. Eu peço humildemente que o teu Espírito produza bálsamo para estas pessoas e para todos nós aqui, que a tua palavra encha o nosso coração. É uma semana especial. Nós precisamos da tua graça, do teu favor. Precisamos compreender o plano de salvação. Precisamos mergulhar nesse plano. Por bondade, ser servido em abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma saudação muito carinhosa a você que não mediu esforços para estar aqui. Obrigado também ao meu amigo Dr. Silvano Bonfim, que está aqui conosco. Todos vocês são muito bem-vindos, todos. As festas do povo de Deus podem ser chamadas de as festas de Israel. Também podem ser chamadas de as festas do Antigo Testamento. Mas a Bíblia, que todas as vezes que eu venho aqui eu mostro para vocês, ela chama estas festas de as festas do Senhor. Então, não são festas do Antigo Testamento, também não são festas de Israel, elas são as festas do Senhor. Porque Deus é o Deus da festa, Deus é o Deus da salvação, Deus é o Deus da alegria, Deus é o Deus da vitória, Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus da eternidade. Pegue a sua Bíblia, por favor. Hoje nós vamos ler apenas 2 versos que estão no capítulo 23 do livro de Levítico. Portanto, Levítico 23, eu vou ler os versos 4 e 5, apenas. Levítico 23, 4 e 5, fácil de gravar, não é? É o terceiro livro da Bíblia, e diz assim: são estas as festas fixas do Senhor. Perceberam? As santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro,
aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. As festas do Senhor e a Páscoa do Senhor. Porque o povo é do Senhor. Quando eu digo que você pertence ao Senhor, eu não estou usando uma coisa nova e nem uma coisa minha pessoal. Eu estou usando algo da palavra de Deus. Porque as festas são do Senhor, porque o povo é do Senhor. Deus tem um povo escolhido. Quem é o povo escolhido de Deus? Todo aquele que aceita o plano de salvação. Independente de estar aqui ou acolá. Todo aquele que aceita o plano de salvação faz parte do povo escolhido de Deus. O que estas festas, elas têm a nos ensinar? Nesta semana nós teremos uma jornada, não será longa, porque será muito agradável. E nós vamos descobrir que estas festas todas, elas abarcam um período de um ano. Um ano é um tempo, é um número. Mas estas festas, elas representam todo o plano de redenção. Redenção não apenas de Israel, e redenção não apenas do povo de Deus. Mas estas festas, elas representam a redenção para todo o universo. E nós vamos descobrir juntos que algumas festas, elas se aplicam à primeira vinda de Cristo. E que outras festas estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo. E que em algumas épocas do ano não havia festa. Por exemplo, não havia festa no verão e não havia festa no inverno. E vamos descobrir que o verão, nesse período interstício entre 3 festas e mais 3, ele pode muito bem se aplicar, esse período pode muito bem se aplicar ao período da Idade Média, da Idade Escura, da Idade da Perseguição, da Idade do Sofrimento. Por isso não havia festa. E nós vamos descobrir que há um outro período que também não havia festa, que é o inverno. Podemos aplicar esse período à terra desolada, porque depois nós temos de novo as festas. Quando tudo aqui terminar, nossos afazeres, nossas preocupações mais profundas, os nossos sonhos mais fagueiros, quando tudo aqui terminar, Deus vai dar uma grande festa. Por isso as festas do Senhor. É uma Páscoa. Qual é o significado da Páscoa? Antes de falar do significado da Páscoa, vamos relembrar quais eram as festas. Eram 7. Então, começava com a Páscoa, depois da Páscoa vinham os pães asmos, depois vinham as primícias, aí tínhamos um período de 50 dias, vinha então a festa do Pentecostes, e aí nós tínhamos um salto longo, e vinham as 3 últimas festas, as trombetas, a expiação e os tabernáculos. Cada uma dessas festas tem um significado para a igreja hoje. Cada uma dessas festas tem um interesse especial para nós hoje. Mas hoje nós queremos tratar rapidamente, apenas e tão somente da Páscoa. Porque a Páscoa é um momento especial na vida do povo de Deus. Todos nós passamos pela Páscoa. Às vezes nós pensamos que a Páscoa só está relacionada com Israel saindo do Egito, mas não. De alguma maneira, todos os que irão para a eternidade estão relacionados com a Páscoa. Porque a Páscoa, ela significa o Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz que Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E todos aqueles que irão para a eternidade passarão pela Páscoa, que é o sangue do Cordeiro. E quando você lê o Apocalipse, você descobre que todos os que estarão na eternidade estarão lá porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Era uma noite muito especial, porque sempre quando nós sofremos é especial. Já perceberam? Parece que no sofrimento o momento se torna mais especial do que no momento da vitória. Já descobriram?
Como rapidamente nós esquecemos das vitórias, mas muitas vezes nós lembramos do sofrimento. Vou dar uma dica para você que não está aqui no meu sermão, mas essa também é de graça. Aprenda a contar os seus dias. Conte os seus dias pelas alegrias, está no Salmo 90. Não conte os seus dias pelas tristezas, porque todos temos tristezas. Jovens, adultos, mais experientes, crianças, todos temos tristezas. Nesse exato momento, alguma pessoa está sofrendo porque perdeu um filho. Mas às vezes está sofrendo porque perdeu o emprego. E então nós ficamos em cima desse sofrimento, e esse sofrimento vai se cristalizando. Perdeu um amor, perdeu alguma coisa, ou alguém. Mas precisamos contar os dias pelas alegrias. Quando morre uma pessoa, normalmente nós ficamos choramingando e nos esquecemos de tantas coisas boas que aquela pessoa fez. Quando morrer alguém, vamos celebrar porque ele viveu, fez alguma coisa importante, teve oportunidade de aceitar a salvação. Conte os dias pelas alegrias. Mas era um dia terrível. A noite se aproximava e o Egito já havia recebido 9 pragas terríveis. E Deus falou para Moisés: a última praga será a pior de todas. Sabe por quê? Porque perder o filho é como achar a morte. E os filhos primogênitos naquela noite morreriam. Deus orientou Moisés que o seu povo escolhido deveria seguir uma ordem. E a ordem era clara, específica e completa. Não era um negócio vago assim que ninguém podia entender. Era simples. Reúna a família em casa. E pai, no finalzinho eu vou falar uma palavra para o seu coração. Porque eu quero que você reúna os seus filhos dentro de casa. Reúna a família em casa. Escolha um cordeiro. Ele tem que ser imolado. Ele tem que ser comido, assado. Não pode quebrar os ossos. E tudo isso tinha assim um significado profético. Nos Salmos nós lemos que o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não teria nenhum osso quebrado. Nenhum. O cordeiro pascal, porque representava Cristo, não podia quebrar o osso. Toda a carne tinha que ser comida, mas não bastava apenas comer o cordeiro. Tinha que passar o sangue na porta. Às vezes, a salvação de um filho, embora seja individual a salvação de um filho depende muito mais dos pais do que do próprio filho. E naquela oportunidade, a salvação do filho primogênito não dependia nada do filho primogênito, dependia dos pais. Eu fico pensando a agonia de um filho primogênito, olhando para o pai, vendo o sangue na bacia, aquele molho de sopo, aquelas plantas com a qual deveria ser aspergido o sangue, e o filho falava para o pai assim: pai, mas você não vai passar o sangue? Eu vou morrer. Em toda a casa onde estava o sangue, o anjo destruidor passou de largo, passou longe, passou por alto. Às vezes nós falamos da Páscoa, o Pesach, e achamos que a Páscoa é apenas a saída do povo, mas muito mais importante que a saída do povo era o sangue na porta. Porque já pensaram vocês? Eu ir para a eternidade, eu sair do Egito de pecado, que é esse mundo, ir para a eternidade e não levar minha família comigo? Deixar o meu filho primogênito morrer? Vocês já pensaram nisso? Não tem significado. O Pesach, ele está muito mais relacionado com o saltar, com o pular, do que com o sair. E não é saltar por cima do Mar Vermelho, não. É o anjo de Deus saltando as casas onde havia sangue. Quando João, no Apocalipse, ele viu a multidão dos remidos, e era uma multidão que ninguém podia contar, porque eles eram de todas as tribos, nações, línguas e povos, e ele falou assim: quem são estes? E um dos anciãos respondeu: estes são os que vêm de grande tribulação, eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia!
Isso é Páscoa. Páscoa não é ovo de chocolate. E eu não estou falando nada contra as companhias que fazem o ovo de chocolate. Nada, nada, nada. E eu estou dizendo que a Páscoa é o sangue do Cordeiro. Outra coisa interessante. Hoje, algumas crenças proíbem o consumo de carne na Páscoa. Já perceberam isso? Mas é o contrário do que diz a palavra de Deus. Porque naquela noite eles tinham que comer carne. E não estou fazendo nenhuma alusão crítica à Igreja Católica. Nada. Eu sou um historiador, um conhecedor das ciências e das teologias. A Bíblia mandava comer a carne. Por quê? Porque não basta apenas matar o cordeiro. O cordeiro tem que ser comido. E quando lá em João, Jesus falou para os judeus: quem come a minha carne, bebe o meu sangue. Os judeus ficaram horrorizados. Como é que nós vamos comer carne de gente? Como é que nós vamos beber sangue de gente? Jesus falou assim: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem vida em si mesmo. E não é vida de 120 anos, é vida eterna. Não basta apenas você acreditar no Senhor. Você tem que provar pela sua experiência para os seus filhos e para a sua família, e por extensão para a sua igreja e para o mundo, que você come a carne do Filho de Deus e que você bebe o sangue do Filho de Deus. Pais, jamais os nossos filhos acreditarão em nós, se nós não acreditamos no sangue do Cordeiro. Os nossos filhos nunca acreditarão em nós, se nós vivemos uma vida dupla, de falar uma coisa e fazer outra coisa. Os nossos filhos, eles podem não dizer, mas eles querem ver em nós exemplos de cristianismo. Comer a carne e o sangue do Filho de Deus, sabe o que significa? Significa ter comunhão com Ele. Comunhão pessoal, individual, intransferível. Há muitas coisas que podem ser terceirizadas, mas a comunhão com Deus não pode ser terceirizada. E se você quer ser uma influência para a sua família, você tem que passar o sangue na porta. Porque se você não passar o sangue na porta, o seu filho primogênito vai morrer. E enquanto em todas as casas, naquela noite, por volta do ano de 1500 a.C., mais ou menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Enquanto em todas as casas havia choro, lágrimas, sofrimento, gritos, na casa dos escolhidos de Deus, daqueles que confiaram no sangue do Cordeiro, não havia nenhuma morte. Porque quem acredita no sangue do Cordeiro não morre. Quem tem o sangue do Cordeiro na porta não morre, vive para sempre e sai do Egito e vai para a nova terra, sai desse mundo e vai para a nova Jerusalém, para o novo céu e a nova terra. E é nisso que nós estamos batalhando e é por isso que nós estamos lutando com o Senhor. Às vezes eu fico olhando para nós, como pessoas, como igreja, como gente. Que exemplo nós estamos dando? Que exemplo nós estamos dando? E às vezes, nós temos que ensinar uma coisa que não é nem politicamente correta. Às vezes temos que ensinar uma coisa que não é assim coloquial, que não traz boas palavras. Hoje nós estamos perdendo as rédeas do mundo, porque nós paramos de contar a história da criação. E quando Deus mandou que esta Páscoa ela fosse repetida, era para que os pais contassem para os filhos. Será que o mundo é mais evolucionista hoje porque eu não fiz a minha parte, como criacionista? Será que os homens creem muito mais nas coisas que não deveriam crer, porque eu fico em silêncio? É hora de você dizer o que você pensa, o que você crê, mas não dizer com palavras. Fale com a sua vida, se necessário use as palavras. Passe o sangue na porta.
Tem que passar o sangue. Porque se não passar o sangue, o seu filho vai morrer. Queria fazer uma colocação assim inicial para nós pensarmos durante a semana. Às vezes nós achamos que as coisas de Deus elas são bagunçadas, como alguns de nós somos. Às vezes nós achamos que as coisas de Deus elas não se encaixam e nós ficamos querendo encontrar soluções humanas para as coisas de Deus. Se você quer viver a sabedoria, encontre as soluções divinas para as coisas de Deus e as soluções humanas para as coisas humanas. Quer ver? A Páscoa caía no dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte, o dia 15, começava a festa dos pães asmos. O primeiro dia da festa era um sábado festivo, não era um sábado do 7º dia. Agora, se você quiser saber, no último sábado eu vou falar do sábado do 7º dia. Por quê? Levítico capítulo 23, para dar estrutura de como deveriam ser as festas, nos primeiros versos, no primeiro e no segundo verso, e depois digo no terceiro verso, a Bíblia fala do sábado do Senhor do 7º dia, como sendo o padrão das festas. Mas isso é para o último sábado. Dia 14, Páscoa. Dia 15, pães asmos. E a Bíblia diz que no dia imediato ao sábado era a festa das primícias. Esse sábado, ele poderia ser um sábado semanal, o 7º dia. Mas poderia não ser. Ele poderia ser o sábado cerimonial, o primeiro sábado do dia da festa dos pães asmos. Mas poderia não ser. Agora, Deus não deixa dúvidas. Sendo uma interpretação ou outra, não importa. No final da semana da morte de Cristo, acompanhem comigo aqui, dê uma olhada. Vamos pensar que Jesus comeu a Páscoa na quinta-feira de noite. É mais ou menos isso que você crê? É mais ou menos, não é? Porque depois ele foi para o jardim, estão lembrados disso? Então ele comeu a Páscoa, instituiu a ceia, foi para o jardim, foi julgado, negado, cuspido, batido, açoitado e crucificado. Ok? Para a Bíblia, o que é que vem antes? A noite ou o dia? Você sabe ou não? Houve tarde e manhã o primeiro dia, parte escura e parte clara, ok? Então o que para nós hoje é quinta de noite, para Deus e para a Bíblia já é sexta-feira, está certo ou está errado? Então foi numa sexta-feira, vamos pensar assim, se estiver errado lá na eternidade eu peço perdão para vocês, mas acho que não está. Numa sexta-feira de noite, quinta de noite, Jesus comeu a Páscoa, instituiu a ceia, foi julgado, condenado e morto. No primeiro dia, certo? De 24 horas, sexta-feira. O segundo dia, então seria o primeiro dia da festa dos pães asmos, que era um sábado cerimonial. Está correto? Esse dia era um dia de descanso. Alguns comentaristas, não todos, e não me crucifiquem por isso, porque eu não sou obrigado a acreditar em todos e nem em alguns, mas eu tenho a minha crença na palavra. Mas alguns comentaristas dizem que quando a Bíblia usa a expressão grande sábado, está em João 19:31. Quando a Bíblia usa a expressão que aquele dia era um grande dia de sábado, muitos comentaristas dizem que isso acontecia quando um sábado cerimonial, exatamente, era grande o dia daquele sábado, João 19:31. Alguns comentaristas dizem que a Bíblia usa a expressão grande dia de sábado para quando um sábado cerimonial caía também num sábado semanal. Estão entendendo? Para outros comentaristas, o grande sábado é quando eles ficavam um atrás do outro assim. Um sábado cerimonial na sexta-feira e depois o sábado semanal. Ou então o sábado semanal no 7º dia e depois um sábado cerimonial no domingo. Mas não é isto. O grande sábado é quando os dois
caíam no mesmo período de 24 horas. Então, se raciocinarmos deste jeito, vejam como fica fácil entender a palavra de Deus. No primeiro dia da Páscoa, Jesus comeu a Páscoa e morreu. Ele é o Cordeiro Pascal. O que os comentaristas dizem não me interessa. O que me interessa é o que a palavra de Deus diz. E Paulo falou isso. Pedro mencionou isso também, discretamente. Jesus é o nosso Cordeiro. Bom, aí vem o descanso. O que é que Jesus fez naquele dia de descanso? O primeiro dia. Ele ficou no túmulo. Dá para entender? Passaram-se 24 horas. Ele ficou lá no túmulo. E por que eu posso dizer isso? Porque 30 anos depois desse acontecido, o Dr. Lucas, que escreveu o evangelho que leva o seu nome, segundo Lucas, ele diz que as mulheres, e ele escreveu esse evangelho 30 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, ele escreveu e disse assim: e as mulheres naquele dia descansaram segundo o mandamento. Então, 30 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, o povo ainda continuava aguardando o sábado conforme o mandamento. Está claro? O dia seguinte, 14 Páscoa, 15 o primeiro da festa dos pães asmos e 16, então no nosso raciocínio aqui, na proporção do nosso raciocínio, dia 16 seria o dia das primícias, que era quando o molho da colheita da cevada, o primeiro molho era apresentado. E ninguém podia comer nada antes desta festa. Vejam que as coisas eram muito mais sérias do que hoje o são. As primícias representam o Senhor Jesus. Você já leu na Bíblia que Ele ressuscitou sendo as primícias dos que dormem? Já leu na Bíblia isso? Se nós raciocinarmos assim, fica muito fácil. E eu não preciso discutir muito com vocês, porque vocês são carinhosos e vocês acreditam que eu estou falando o que está na palavra de Deus. O sangue do Cordeiro, ele tem o poder de fazer por mim o que eu mesmo não posso fazer por mim. Pensa comigo aqui. Você acha que um pai, pensa bem, você acha que um pai, mesmo com toda a energia, um pai de 100 quilos como eu, por exemplo, 105 como o senhor, meu consogro. Tá bom, 105? Pouco menos? Tá bom. O que eu posso fazer contra um anjo que vem destruir o meu filho? Qual é a força que eu tenho? Qual é o poder que eu tenho? Nenhuma força, nenhum poder. Mas onde está a força? A força está no sangue que eu passo na porta. E a hora que o anjo chega na minha casa e vê o sangue, ele vai embora. Ele diz: nessa casa aqui, o Senhor Jesus é honrado, é louvado. O senhorio do Senhor Jesus está nesta casa aqui. Pastor, mas e como é que fica esse negócio de salvação individual? É simples. Salvação individual, mas eu posso influenciar para a minha família ser salva. Como é que eu posso provar isso? Eu vou lá em Atos 16. Um carcereiro vê a prisão se abrir. Ele tenta suicídio. E Paulo grita: calma, faça isso não. O que eu faço então? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Quem mais? Naquela noite da Páscoa, não era a força de um homem forte, de um Sansão, ou de um Davi diante de um Golias, que protegeria o filho primogênito. Naquela noite, o que protegeria e o que protegia e o que protegeu a vida do primogênito foi o sangue. Eu tenho que ser lavado por esse sangue, para eu ser uma bênção para minha família. Você tem que ser lavado por esse sangue, para você ser uma bênção para a sua família. Deixa eu ver onde é que está a minha namorada. Você poderia vir aqui à frente um pouquinho? Deixa o neto com a mãe, ou com a outra avó. Vem aqui, meu amor. Isso é uma ilustração, apenas. Mari e eu não somos exemplo para ninguém. Porque nós também temos os nossos defeitos e as nossas lutas. Mas a Mari me ajudou a passar o sangue na porta.
sangue do Cordeiro na porta. Nós educamos 3 filhos. Isso é um testemunho. As 2 meninas são esposas de obreiros. Estão servindo a igreja lá no Canadá. Lá estão 3 dos nossos netos. Com elas e o esposo de cada uma. E nós educamos um filho, que é o primogênito. Vem aqui, filho. Que serve a igreja de Deus. Como ancião de igreja. Como líder de música. Mas não é só isso. Ele também está construindo uma família. Paulinha, você pode vir aqui, bem? Traz o Neuzinho aqui. Paulinha não é só uma nora, ela é uma filha que a gente tem. E já há muito tempo eu falei para o pai dela, o Dr. Paulo, que está aqui, que ela enriqueceu a nossa família. Esses dias atrás, ela deu à luz ao Neuzinho. Vô Neu, você pode vir aqui também? Porque serão 4 Neus aqui na frente. O vô Neu, o Neu pai, o Neu filho e o Neu neto. É para balançar o planeta, é muito Neu, não é? Depois que o bebê nasceu, e entregaram o bebê na mão do pai, a primeira coisa que o pai fez foi levantar o bebê para o céu. E dizer para Deus, ele é teu. Doutor Paulo, vem aqui com a dona, vem aqui. Dona Rose, dona Neuza, bisavó, vem aqui também. Os familiares venham aqui, subam aqui vocês todos. Tem que passar o sangue na porta. Tem que passar o sangue na porta. Quando eu entrego para os pais o certificado de dedicação e a Bíblia, vocês não escutam, mas eu falo para os pais assim: esse bebê é do Senhor, cuida dele. Quando ele tiver 8 anos, 9 anos, 10 anos, eu vou batizá-lo. E quando Jesus voltar, vocês vão entregá-lo para Jesus. Pedi para os meus colegas pastores virem aqui me ajudar, que de repente eu não aguento esse momento de emoção. Podemos pôr o pezinho dele num certificado? Qual pezinho? Esse aqui? Qualquer um. Vamos abrir para foto. Vamos sair. Não, isso aqui. Fique do lado de lá. É o primeiro documento religioso dele. Vocês cuidem dele que eu vou batizá-lo. Ao Senhor louvai, bendizei seu santo nome.
deste a salvação, pois tudo que somos é teu, ó Senhor. Tudo que temos vem de ti, nos entregamos em tuas mãos, Senhor, pois somos teus. Eis teu filho, ó Deus, descendência de Israel, herdeiro da promessa feita a Abraão. Pois tudo que somos é teu, ó Senhor. Tudo que temos vem de ti. Nos entregamos em tuas mãos, Senhor, pois somos teus. Tua glória reina sobre nós, majestoso Deus. Em tuas mãos estamos para sempre. Amém. Pois tudo que somos é teu, ó Senhor. Tudo que temos vem de ti, vem de ti. Nos entregamos em tuas mãos, pois somos Queria ver onde está o Rony para dizer obrigado, viu, Rony? Letra e música de Neumuel Júnior e arranjo especial de Rony, mais alguns, né? Muito obrigado a todos. Essa música também pode ser usada para algum outro evento, para a glória do Senhor. Pastor Mateus, uma bênção para o Baby Neu. Faça primeiro, só faz a segunda. Isso, Ajoelhados. isto. Convidamos a todos que puderem desejarem a ficarem em reverência enquanto nós nos ajoelhamos aqui da frente. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vironeca. Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Senhor Deus,
Muito obrigado por esse privilégio. Obrigado por essa graça, por essa bênção. O Neuzinho é teu. Que o Neu e a Paula criem ele para a tua glória. Quando Jesus regressar, nós queremos ir para o lar como uma família. Obrigado pelo sangue do Cordeiro. Abençoa o teu povo, a tua herança, toda a família aqui à frente. E todas as famílias da igreja, as famílias que estão presentes ou pela internet, aquelas que representamos, o teu povo todo. Entregamos a nossa vida aos teus cuidados, com o nosso coração cheio de gratidão. E dedicamos a ti o Neuzinho nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fiquem aqui. Eu vou falar umas 2 ou 3 palavras com a igreja e nós já vamos terminar com vocês aqui à frente. Toma que o filho é teu. Queria fazer um apelo agora, bem simples. Primeiro eu quero conversar com você que é pai, com você que é mãe. Se você estiver com seus filhos aqui, eu quero que você se reúna com eles agora. Mas se os seus filhos não estiverem aqui, mesmo assim, eu quero que você se levante. Quero que você pense neles. Porque você também quer os seus filhos na eternidade, não quer? É hora de passar o sangue. Se houver um movimento aqui dentro, não faz mal. Vá onde o seu filho está. Fique perto dele. Se o seu filho não estiver aqui, nem na igreja, e nem perto de Deus hoje, esse é um bom momento para você chorar entre o alpendre e o altar. E pedir a Deus para salvar o seu filho, a sua filha, os seus filhos. Êxodo 12, 13. O sangue será por sinal. E nas casas onde estiver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. 1 Coríntios 5, 7. Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Se nós, pais, não confiarmos no sangue do Cordeiro, os nossos filhos não serão protegidos. O Jader tem uma música nova. O quarteto vem me ajudar aqui, como quase sempre. Essa música não foi cantada ainda em público. Também não foi encomendada por mim. Mas certamente aquele que dirige a minha mente, eu creio que dirige a do Jader também, e a de vocês também. Ele preparou esse momento, sabem por quê? A música se chama Sangue na Porta. Que tal? Você acredita num Deus chamado Espírito Santo que dirige a sua igreja, os seus líderes? Essa é a hora de você passar o sangue na porta. Talvez até você não tenha sido um bom pai ou uma boa mãe, mas o Deus que eu conheço também é o Deus do perdão e da remissão. Venham aqui também, filhos. Vocês estão longe dos pais, venham aqui. Subam aqui perto do tio. Se tiver mais alguém que também está longe dos pais, quiser vir aqui perto do pastor, também pode vir, viu? Escutem a música. Que Deus fale ao seu coração agora.
confiar em Sua palavra nos dias atuais, olhar pro céu quando tudo parece desabar, cantar na escuridão quando se quer chorar. O Pai nos convida a crer e nunca duvidar. Há certos detalhes que só a fé pode revelar. Confie nos mandamentos desse eterno Deus. Bem-aventurado que crê, mesmo sem ver. É o sangue na porta, nos umbrais e na vida. É a marca de Deus na alma que sara a ferida. A chaga mortal do pecado, o ódio que mora ao lado, o triste retrato de um mundo que deu as costas pra Deus. É o sangue na porta, nos umbrais e na vida. É um teste final de que houve fé sem medida. Pois o anjo vem logo passando, o juízo de Deus vem chegando, e o sangue na porta é sinal de obediência total a um Deus que vestiu-se de homem para salvar. A noite já se aproxima, temos que vigiar. É hora de decidir, só nele confiar. Vencer o mal que oprime, em nome de Jesus. Crescer na fé, no amor, andando em sua luz. Escolha sempre estar ao lado do Senhor. Aprenda a obedecer somente por amor. O céu é a herança de quem acreditar que o sangue de Cristo é poder e vai nos salvar. É o sangue na porta, nos umbrais e na vida. É a marca de Deus na alma que sara a ferida. A chaga mortal do pecado, o ódio que mora ao lado, o triste retrato de um mundo que deu as costas pra Deus. É o sangue na porta, nos umbrais e na vida. É o teste final de que houve fé sem medida. Pois o anjo vem logo passando, o juízo de Deus vem chegando, e o sangue na porta é sinal de obediência total a um Deus que vestiu-se de homem para salvar. Deus vestiu-se de homem para salvar. Deus fez-se homem para salvar.
homem moderno, ele tem a cruz no carro, no escritório, em casa e às vezes no peito. O homem moderno é chamado de homem líquido. Ele tem a cruz em todos os lugares, mas quase sempre ele não tem o Jesus da cruz no coração. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade de Deus pela porta. Senhor nosso Deus, toda honra e glória e louvor e poder ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez homem e morreu como nosso Cordeiro Pascal. Que o seu sangue nesta hora faça por nós o que nós não podemos fazer. Limpa-nos do pecado. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Aceita a tua igreja. Aceita-nos. E quando tudo aqui terminar e chegar a hora de deixarmos o Egito deste mundo e irmos para o novo céu e a nova terra, que o sangue do Cordeiro de Deus esteja banhando as portas do nosso coração. Entregamos a nossa vida aos teus cuidados. Cuida dos nossos filhos. Se há algum filho que precisa ser resgatado, faça isso agora, meu Deus. Por favor, protege a tua herança. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo